Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h34, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. Hoje é segunda-feira, hoje é dia do Mexa-se com Saúde, com o médico do esporte, Dr. Rodrigo Gibim. Doutor Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos, bom dia nossos ouvintes. Vamos discutir mais esporte, saúde, bem-estar, vamos lá. Cidade de Botucatu, principalmente para quem acorda de madrugada, como eu, vindo aqui para a rádio, muita gente caminhando, muita gente correndo, muita gente de bike, enfim, o pessoal se exercitando. E isso acontece das primeiras horas da manhã até o final do dia, da noite, né? Eu acho isso muito interessante. Aí eu penso, né? Periodicamente nós temos um médico do esporte aqui no primeiro jornal, na Prever FM. Até onde a medicina esportiva, para esse pessoal que está querendo mudar de vida, ter uma vida mais saudável, independente da idade, aonde entra a medicina esportiva para auxiliar essas pessoas, independente de serem atletas profissionais ou cidadão comum que quer apenas se exercitar, doutor Rodrigo? Vamos lá. Bom, a ideia de que a medicina esportiva tem que lidar com alto rendimento, ela é bastante errada, né? A medicina esportiva, ela tá aí para quem quer praticar esporte de uma maneira mais, ou um exercício físico, enfim, ou iniciar um programa de exercício físico, ou trabalhar com exercício físico com mais regularidade, com mais objetivos dentro do contexto do exercício físico, né? Então, um primeiro ponto seria oferecer maior segurança na prática esportiva, né? Então, segurança no sentido de saúde cardiovascular, quando é o início de um aumento de intensidade, ou o início de um programa de exercícios físicos, fazer um rastreamento, né? Para saber se esse exercício físico pode ser algum fator de sobrecarga para a saúde cardiovascular ou não, e também para a saúde óssea e tendínea, né? A pessoa às vezes vem muito tempo de um padrão de sedentarismo, um padrão de inatividade física, ou um padrão de outra atividade física, que vai ter um outro recrutamento, um acionamento de musculatura, de tendões, de articulações, e isso não está preparado, digamos assim, para aquele novo modelo. Então, para oferecer segurança, muito bom. Uma outra situação é a que a gente chama dos exercícios físicos em condições especiais, né? Não necessariamente as especialidades médicas fragmentadas, elas entendem a melhor forma de exercício físico para aquela condição de doença, né? É o que eu digo, saber recomendar exercício físico, todo médico deve saber, faz parte dos nossos consensos, dos nossos guidelines de recomendação em saúde, mudança do estilo de vida. Mas a partir do momento de indicar qual o melhor modelo de exercício, qual a frequência de exercício, o que deve ser feito, aí isso entra um pouquinho, às vezes, num gargalo que exige uma condição complementar. Então, exercícios em condições especiais, por exemplo, hoje a gente tem muita evidência de exercício em depressão, exercício em fibromialgia, exercício em doença cardiovascular. Aí pode entrar também de uma maneira bacana o médico do esporte. Eu acho que aí o doutor tocou num assunto interessante, né? Como é que os médicos podem, não sei se especializar é a palavra, se já existe isso, e como você falou, a pessoa tem um problema de arritmia, vai lá, mas que exercício eu faço? Faz exercício. A gente tem a questão do Parkinson, que o Parkinson é uma questão que ele vai solidificando os músculos, então a preparação muscular é muito importante como prevenção. Aí você vai no neurologista, mas qual exercício eu faço? Qualquer exercício. Faz exercício. Como é que isso pode melhorar no seu ponto de vista? Perfeito, muito boa sua colocação, André, sua pergunta. A gente ainda vive um contexto muito esquisito, digamos assim, nas questões de saúde relacionadas ao exercício físico. Por muitos anos, a gente ficou numa ideia de que o exercício físico, embora seja importante, sabido há muito tempo em várias condições, ele era meio que negligenciado como conduta médica, né? Ou como formação em saúde. Então ficou aquela situação, fazer, e o médico ficou numa posição de conforto, né? Então, tem que fazer exercício, e simplifica nisso, né? E isso não é convincente para o paciente, porque ele fica com essa dúvida, mas o que eu faço, né? E não é esclarecido. Então, criou-se aquela ideia do médico orientar modismo, né? Hidroginástica, caminhada, aquela coisa, mas não sabe o porquê. E hoje a gente está num contexto de um grau de acurácia científica, particularmente numa situação que a gente chama de fisiologia clínica do exercício, que é a utilização do exercício físico para ser adjuvante, complementar e até substituto de alguns medicamentos
que existem exercícios específicos, né, para melhorar uma função específica com resultado muito melhor numa condição de doença, Parkinson, etc., como os exemplos que você deu. Algumas especialidades, elas têm mais proximidade com o exercício físico e aí talvez seja mais fácil para o médico orientar alguma coisa mais específica, né? A cardiologia, a ortopedia, acaba sendo que era o grande nicho que meio que detinha a medicina esportiva, né? A medicina esportiva como área de atuação médica com residência médica, ela é relativamente jovem, né? Ela começou a funcionar no Brasil a partir de 2006. Na verdade, a partir de 2006 foi a primeira inscrição, digamos assim, na Associação Médica Brasileira e no Conselho Nacional de Residência Médica, mas é uma especialidade que acontece desde a década de 40, né? Nós temos aqui em Botucatu, não? Não? A gente tem, mas a gente teve que dar uma pausa justamente por não se entender institucionalmente a importância real disso, tá? Então, a gente tem um baita apoio da Faculdade de Medicina, particularmente através do Pedro, que é o vice-diretor. Ele foi também já responsável pela Coreme, né, pela Comissão de Residência Médica, então ajudou a gente muito no processo. Mas a gente não tem tanto apoio do HC, né? Justamente por não entender essa ideia de interferir no processo de saúde e doença. Então a gente está conseguindo estruturar um centro de medicina esportiva com parceria público-privada para oferecer esse serviço para o HC pela Faculdade de Medicina e não pelo HC, num espaço extra HC. Tá? É muito difícil essa conversa, é muito difícil. Tanto assim como é difícil de inserir o esporte na graduação em medicina. É bizarro, mas a gente não tem. Nada. Zero. E como é que é a realidade em outros países? Isso também vem em discussão, vem aumentando a inserção curricularmente de ter a medicina esportiva, mas ainda não é sistematizado, né? Lógico que sempre os países mais de ponta, né? Alguns países da Europa, os Estados Unidos, isso já é mais bem aceito, mas não é digamos assim, uma coisa tão diferente fora do Brasil do que acontece aqui, tá? E assim, isso não é só na medicina, tá? Pra vocês terem ideia, nós temos aqui um dos melhores cursos de nutrição, um dos primeiros, inclusive, cursos de nutrição. A nutrição esportiva entrou na grade curricular a partir da última revisão de diretrizes curriculares do ano passado ou retrasado, e vai começar a entrar em prática agora esse ano, né? Depois de anos do curso de nutrição. Entende? Então, ficou aquela coisa assim, partia da área da saúde o interesse do profissional em buscar essa informação específica em exercício físico, mas ele não tem acesso na graduação dele formalmente. Ou era disciplina optativa, ou é uma busca por um curso específico, e aí dá margem para essas, entre aspas, essas áreas, digamos assim, confluentes, que é confusional com a medicina do exercício, que lida com exercício e bem-estar, e que não são aceitas pelas associações médicas. Medicina integrativa, essas coisas assim, né? Tipo especialista em emagrecimento, coisas que não existem. Eu vou numa consulta, eu não sei o que eu tenho, mas eu quero fazer uma consulta, para ver como é que eu tô. Eu vou num clínico geral. Perfeito. Né? Qual a possibilidade desse clínico geral me indicar para um médico do esporte? Nenhum. Então, muito baixa. Então, isso foi inclusive, como eu já estava vinculado com a residência de medicina esportiva, e eu já vinha de 15 anos mais ou menos já de contrato na vascular. Quando saiu minha vaga docente na Unesp, eu fiz vi uma oportunidade para, digamos assim, para oficializar a medicina esportiva, institucionalizar a medicina esportiva, de vir com isso a partir da vascular. Então, o meu concurso docente, que a gente tem que fazer os planos de ensino, plano trienal, tudo, eu fundamentei nisso, a importância do exercício físico na doença vascular. Ou na doença crônica de uma maneira geral. E aí, nessas eu tive que fazer um grande levantamento e existe muita fundamentação científica de que precisa ser inserido na formação médica em todas as fases. Graduação, residência médica. Por quê? Porque onde há um lugar super carencial e que a população ia se beneficiar demais da orientação específica de exercício físico, é na rede básica. E o médico da rede básica tem zero capacitação para orientar exercício físico. E talvez aí é uma reação em cadeia. Quem faz esses estudos, por incrível que pareça, da importância do exercício físico na formação médica, não são os médicos. São os profissionais de educação física. Porque aí entra naquela ideia, né?
talvez o afegão comum pense assim, pô, o médico do esporte vai roubar a área do profissional de educação. Muito pelo contrário, a coisa se potencializa, porque eu preciso referenciar para alguém, eu vou saber orientar o exercício físico, mas a prescrição do exercício físico é um ato do profissional de educação física. Eles se completam, então. E aí se completam. Então o que acontece? Se eu tenho um médico orientando exercício físico com propriedade na rede básica, eu vou ter que ter o profissional de educação física na rede básica. Então vai deixar de ser o grupo de orientação para checar se o cara tá tomando medicamento para hipertensão, mas vai ser aquele grupo que vai checar o medicamento, vai ver as ações complementares na hipertensão e vai ter uma orientação de exercício físico específico na hipertensão. Então o médico nicha, o médico orienta e o profissional de educação física faz o grupo de exercício físico para paciente hipertenso, para diabético, para pré-diabético. E assim conseguiria efetivamente ter uma ação em saúde do que se supõe para atendimento primário. Eu acho que é o assim, profilático, o preventivo, a redução da carga de medicamento. Bom, baseado em tudo que a gente está ouvindo aqui, seria um facilitador da vida, inclusive, né? Você imagina você chegar num centro de saúde escola, de repente você for atendido por um médico do esporte que te encaminha para um nutricionista, todo mundo trabalhando, completando a atividade. E eu digo mais, Márcio, eu acho que assim, o médico do esporte ele pode estar na rede básica, ele deve estar na rede básica, não é o que acontece, mas não é o fundamental. O fundamental é o médico que está na rede básica saber orientar exercício físico. Mas para isso, o exercício físico tem que estar na formação médica. Não como disciplina optativa, não como aquela ideia como que eu vou dizer? Aquela ideia de ter que partir de uma iniciativa do médico. O que a gente tem que considerar? O curso médico, ele já está aquém do tempo. São 6 anos, são mais 5, 6, 7 de especialização. Então o cara já se insere tardiamente no mercado de trabalho com um déficit de informação lascada na própria área que ele vai atuar. Então não vou culpar o colega profissional e falar, mas o cara não sabe orientar exercício físico. É um mundo à parte. Mas pelo menos ter uma noção de direcionamento, digamos assim, protocolar ou curricular durante a formação específica, né? Porque hoje a gente sabe, por exemplo, muda o prognóstico de doença, exercício no câncer de mama, muda o prognóstico, exercício conjuntamente pós e pré-quimioterapia, né? Em condições de cirurgias de grande porte, massa muscular é determinante do que esse sujeito vai evoluir num pós-operatório, né? Hoje a gente tem algumas situações, vou puxar a brasa para doença vascular, quando o sujeito tem obstrução arterial no membro inferior, né? Que é o que a gente chama de claudicação, ele vai andar e ele tem dor na perna, ele tem que parar, repousar, depois ele continua andando. Isso pode ser de distâncias variáveis, eventualmente só para subida, né? Quando a gente intervém precocemente, invasivamente nesse sujeito, tem lá, não é necessário nenhum exame, seria só um exame físico, mas vamos supor, fez um exame de imagem, porque o colega que não tinha noção de doença vascular pediu, tem lá, a artéria está obstruída. Se eu induzir esse paciente a fazer um procedimento cirúrgico, que é o que ele acha que vai acontecer, minha artéria está entupida, vai ter que desentupir, né? Ou fazer uma angioplastia, eu aumento em 7 vezes o risco de amputação do que se eu orientar exercício físico. O que é o exercício físico? Caminhada programada. E aí entra numa situação que o médico tem que saber ser persuasivo. Por quê? Essa caminhada não é qualquer caminhada, né? O que eu conduzo esse ambulatório há 16 anos na Unesp, que é um ambulatório de pacientes claudicantes. E parece que a gente é masoquista, porque a gente fala pro paciente, eu tenho que andar até a dor, e passa um pouquinho. Quando vai travar a perna, anda mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Por quê? Isso eu titulo uma intensidade de exercício. E esse músculo se condiciona com essa baixa de oxigênio. Então, se esse paciente vier a precisar de uma cirurgia efetivamente, por exemplo, ficou com o dedinho preto, ficou com uma úlcera, ficou com a dor parado sem andar, quando ele fizer a cirurgia, ela tem um tempo para começar a funcionar e para parar. Quando parar de funcionar, ele já está tão adaptado que não vai fazer diferença. Se eu faço a cirurgia precocemente, ele fica dependente da cirurgia. Quando ele perde a cirurgia, ele amputa. Então, hoje a gente tem uma base muito boa, científica, né? Em estudos de grande porte, que o exercício físico, ele é um tratamento primário para diversas condições. Mas o papel do médico é fundamental traduzir para o paciente a importância do exercício físico, né? Se você vai no médico e o médico fala assim, você pode tomar esse ou esse remédio.
pode escolher qual que você vai tomar. Você vai confiar? Você não tem informação num remédio. Claro. Então, quando você ouve do médico assim, qualquer exercício, você fica perdido, né? Então, tem que parar daquela situação da presunção da necessidade. Todo mundo sabe, o próprio paciente sabe que ele tem que se exercitar. Ele vê lá no jornal, na mídia televisiva, no Instagram, ele vê em qualquer lugar. Ele abre a janela e vê na rua. E tem que ser aquela ideia da segurança na indicação. Ó, pra isso é musculação, pra isso é corrida, pra isso é pilates, pra isso é tal coisa. E pro médico ter essa segurança numa orientação viável, ele tem que ter formação, né? Gente, ele tem que andar junto nessa cadeia de orientação e tem que ter pra quem referenciar. Hoje, a gente teve um grande avanço, já falei isso aqui outras vezes, de ter considerado o curso de educação física a área da saúde, que até outro dia era humanidades, né? Então hoje é a área da saúde, né? Mas a gente tem que tentar, de uma certa forma, puxar esse profissional de educação física para também lidar com fisiologia clínica do exercício. Porque hoje é bonito, é glamuroso. O que eu falo assim, a medicina esportiva, ela não é glamurosa. Ela não é lidar lá com os bonitão, que é o que o pessoal fala, com alto rendimento, com esporte. A medicina esportiva é lidar com exercício físico. E exercício físico é exercício físico em alto rendimento ou exercício clínico. Tá? E eu preciso para que nem drenar esse paciente. Hoje, se você me pergunta assim, onde você referencia paciente que precisa de treinar para tratamento do diabetes? Eu tenho que ficar caçando profissional, entendeu? Por exemplo, pega um geriatra. Geriatra, a gente fala que o exercício físico pro idoso, para musculação, né? Musculação, treinamento de força, para evitar sarcopenia. Quem que é especialista em treinamento de idoso? Dá para contar nos dedos, entende? A gente não tem os centros específicos, os profissionais específicos. Então, treino em gestante. Por exemplo, eu tenho fisioterapeuta específico em fisioterapia pélvica, gestacional e tal. Mas e o treinador especializado em treinamento gestante? Então, a gente precisa começar a nichar também nesse intuito de ter onde referenciar, né? E para isso a gente também precisa puxar o profissional de educação física em fazê-lo entender que o glamour é bacana lá da academia, lidar lá com o fortão, com a menina shapeada e tal, mas que a gente tem esse nicho populacional de personal training, de centros específicos de treinamento, porque precisa ter para onde referenciar exercício clínico, exercício em saúde. Interessante. Né? É muito interessante. Eu tenho um relato pessoal positivo, mas infelizmente eu tenho plena consciência de que é a minoria. Porque assim, eu tenho a grata satisfação de ter uma personal trainer. Quantos por cento da população tem essa possibilidade? Exatamente. É de sair do médico e falar, vai fazer exercício físico. Aí ele vai para uma academia dessas que você passa o treino e faz lá. A minha personal, que é a Natália lá do Espaço Elo, inclusive, mandar um abraço para ela porque vale a pena. Eu tive uma condromalácia no joelho, né? Aí o médico sabe, você tem que fazer exercício físico. Qual exercício? Exercício físico, né? Mas por minha sorte, eles se conversaram, eles se conhecem, se conversaram. A Natália fez um treino aplicado para minha condromalácia. Perfeito. Hoje eu ando perfeitamente e não tenho mais dor no joelho. E se eu tivesse ido sozinho treinar, exatamente, e feito um exercício contrário que pudesse. A condromalácia é um desgaste aqui de uma parte do joelho. Isso. Desgastasse mais. E aí? E aí a gente volta naquele começo da nossa conversa. Onde entra a medicina esportiva nisso daí, né? Onde entra na formação médica e nessa ideia de fazer eventualmente essa ponte profissional entre o médico que orientou o exercício físico e o profissional de educação física, né? E teoricamente a gente entra num nicho de alto rendimento. É o que eu falo, o alto rendimento não é só o esporte de alto rendimento. O alto rendimento é o ter um objetivo com o exercício físico. A partir do momento que eu preciso corrigir uma lesão ou um indício de lesão com exercício, isso é alto rendimento. Sim. Isso você vai precisar foco, né? De um profissional que vai te olhar, vai entender sua doença, vai entender qual a prescrição de exercício melhor para aquilo. Então, isso precisa de uma individualização do processo. Volta naquela situação, eu não tenho acesso, qual a percentual de pessoas que vão ter acesso a um treinamento individualizado? Mas aí volta, se eu tivesse na rede básica, sim, né? Se eu tivesse na rede hospitalar, receitinha pro cara da academia. Exatamente. Pode ser. Então, por exemplo, hoje no estado, a gente tentou reproduzir
essa ideia aqui. Talvez isso seja uma forma mais fácil de convencer o HC da importância do exercício. É difícil essa conversa, viu? Eu nunca tive. Mas hoje a gente tem no Hospital do Servidor Público Estadual isso. Então a gente tem um ambulatório de medicina esportiva focado em medicina do exercício. Então o cara vai receber alta lá. Ele ficou internado, sei lá, por uma complicação do diabetes. Ele vai para um ambulatório de medicina esportiva. Então ele já recebe uma orientação de exercício físico supervisionado, que é um ambulatório de medicina esportiva, ele tem que ser multidisciplinar. O médico do esporte sozinho não faz nada. Não faz nada. Né? Então ele tem que ser multidisciplinar. Ele já sai da ideia da internação com um direcionamento do que vai ser o exercício físico dele no alta, no pós-alta. Então, mesmo que ele não tenha acesso a um personal trainer, pelo menos alguém olhou para ele ali. Ele teve orientação de um grupo que seja, de um profissional de educação física nesse ambulatório. Talvez esse seja via pro SUS, por exemplo, para tentar minimizar essa carência de não ter o profissional individualmente, né? Eu vou fazer mais uma coisa aqui, pensando em programa de saúde pública. Desculpa com a simplificação de quem gosta das praças, dos acessos ao exercício. Mas do que me adianta fazer um estica-véio em cada praça e não ter alguém para orientar? Ter uma plaquinha explicativa lá. O risco de lesão é muito grande. Entende? É um negócio assim, adianta ter o troço lá escrito no aparelho da academia se não tiver o professor lá? Quem que para e lê o negócio no aparelho lá? Então que me adianta botar um painel lá que fica desgastado com o tempo? Eu acho ótimo ter essas áreas para exercício físico. Mas por que não estabelece um contrato de um profissional de educação física pela rede municipal, por projeto, por ONG, sei lá eu o quê? E o cara tá lá, sei lá, que seja 2 horas no período da manhã, 2 horas no período da tarde, ele orienta as pessoas e aí as pessoas executam. Ótimo, já teve um acesso, uma orientação inicial. Não é autoexplicativo o aparelho, né? A gente chama de estica-véio e geralmente são pessoas mais idosas lá. E são aparelhos que às vezes a pessoa fica pendurada nele. Quer dizer, e o risco de queda? Não sabe como usar. Não sabe como usar. Né? Não sabe a amplitude que tem que ser feita, o grau de segurança que tem que ser feito. Por que não ter o lugar, o espaço, que é super positivo, Olha, gente, mas ter alguém que oriente esse exercício físico? Porque a placa nem sempre é realmente esclarecedora. Exato. Explicativa, não é explicativa. É. E eu vi isso. Eu sentado no banco, não estava fazendo uso do aparelho, não estava no estica-velho, não. Eu estava sentado no banco ali e de repente chegou um casal, um jovem casal, com 2 crianças. E uma das crianças foi um dos aparelhos. E aí o que a mãe fala? Né? A mãe fala assim, filha, cuidado com o brinquedo. Mas Gente, ali passou a ser um brinquedo. E não é um brinquedo. Com certeza. E não é um brinquedo, por quê? A pessoa não sabe. O idoso, ele não sabe, ele quer, de repente, não sabe como usar. Se tivesse, como o doutor Rodrigo Gibim acabou de falar, se tivesse 2 horários, 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, a adesão, inclusive, dessas pessoas seria bem maior. Mas com certeza. Eu acho que é um assunto para a gente passar para a nossa secretária do esporte, a Clarita Balestrin, né? Que eu acho que, de repente, o prefeito Fábio Leite compra essa ideia, hein? Eu acho que a gente poderia começar a pensar, né? Até também para intensificar e estimular melhor. A gente tem graduação em educação física na cidade, mais de uma. Claro. Então, se fosse um estágio, sabe? Formalize em termos de estágio, barateia para todo mundo, né? Faz, por exemplo, um programa aí da Guarda Mirim, que seja, que, sabe, alguma coisa pro cara que tá começando a graduação, estende isso um pouquinho além dos 18 anos, não sei, mas que precisaria de ter alguma formação mais especializada nesses ambientes, sim, seria o mais adequado, né? Sem dúvida. Ou pelo menos centralizar em alguns pontos específicos. Por exemplo, a gente tem lá o estica-véio no ginásio municipal, a gente tem a Secretaria de Esporte lá, tem a pista de caminhada lá, por que não lá? Porque, por exemplo, a gente tem que ter um programa específico só, por exemplo, sei lá, de PCD. Ótimo, tem que ter o programa com PCD. Porque é terrível, por exemplo, quando eu tenho, puxando de novo o vínculo para vascular. É que ninguém pensa nisso, né? A gente pensa assim, nossa, beleza, vascular amputa o sujeito. Eu penso, eu amputei. E com quem vai reabilitar? Porque para amputar, eu amputei, eu odeio fazer amputação. Cirurgia mutilante, horroroso pro paciente, pra família. Mas eu não tô pensando lá, o que me consola eu fiz porque tinha que fazer. Mas o que vai ser desse cara depois? O que vai ser desse cara depois? Eu falo pra vocês, ele não consegue pôr prótese, ele fica com escara no glúteo porque ele fica só sentado na cadeira, ele fica sarcopênico porque ele não consegue se mobilizar.
Por quê? Porque, não, beleza, tem o Luci Montoro. Quantas pessoas chegam até o Luci Montoro? O nosso serviço de fisioterapia não dá conta da Unesp. Então, ele acaba encaminhando boa parte dos pacientes para reabilitação no Luci Montoro. Que tem que atender, aqui o nosso Luci Montoro aqui do AME, vai lá de Jaú para frente até... É uma região gigantesca. Lá tem o profissional de educação física, lá tem o fisioterapeuta. Mas quantos que chegam? E para a região de lá, por exemplo, que a gente pega muita coisa carencial, Avaré para frente. Sabe? A gente, às vezes, para pensar. Olha, eu tenho uma paciente que ela teve uma malformação vascular, nasceu com uma malformação vascular. E ela foi amputada precocemente, com meses de vida. Ela é altamente reabilitada, ela mudou o centro de gravidade dela, ela parece uma sereinha, uma belezinha. Só que a menina tá com 15 anos e obesa. Né? E aí a gente fala, precisa orientar exercício, ninguém quer. Porque o profissional de educação física ali, né, que ela tem acesso, não tem essa formação em lidar com esse perfil de paciente. Então ela precisa de alguém que lide diretamente com o PCD. Porque as pessoas têm restrição e não querem assumir a responsabilidade. Então eu preciso ter para onde referenciar, porque aí é bonito, eu vou orientar, mas não sou eu que vou conduzir o exercício físico. Por isso que é uma reação em cadeia, entender a importância do exercício físico em saúde. Em saúde, o exercício físico vai ter o papel com o médico do esporte, com o médico da especialidade, com o profissional de educação física, com o fisioterapeuta e todo mundo conversando dentro de um processo. E ocupando esses lugares, né? De uma forma otimizada, talvez a gente não consiga pela condição social do Brasil. Mas, pelo menos, de ter alguma referência ao acesso, porque as pessoas realmente elas ficam assim. Se eu não tenho condição para pagar um personal, eu não tenho acesso. Se eu não tenho uma cidade que tem alguma estruturação num programa específico, eu não tenho acesso, né? Então, preciso de ter o programa, preciso de ter a ONG, preciso de ter a fundação, preciso de não sei o que. E isso limita. Porque eu falo, Botucatu, às vezes a gente tá num oásis aqui de coisas. Tem um monte de programas, um monte de coisas, um monte de oportunidades para as pessoas fazerem. Mas a gente vai um pouquinho para frente aqui, Avaré, e um pouquinho mais para frente, Avaré, não tem nada de nada. Aí a pessoa fica solta na rede. Doutor Rodrigo Gibim, o assunto é bastante complexo. É legal a gente estimular esse assunto, ser debatido aqui, ser conversado, ser orientado aqui no Primeiro Jornal. Muito obrigado mais uma vez pela presença, viu? Eu que agradeço. E é isso, a medicina esportiva vai muito além do glamour do esporte, da estética, do emagrecimento, da hipertrofia que é tão falado. A medicina esportiva é isso. É o que eu falo quando eu tava aqui com residência ativa, ou para as pessoas que têm interesse de fazer medicina esportiva, eu falo, medicina esportiva não é o que vocês veem no Instagram. Medicina esportiva é educação física para médicos. O pressuposto é, desculpa a palavra, mas ter tesão pelo exercício físico e entender a importância do exercício físico no processo de saúde e doença. Entendeu isso? Aí qualquer outra coisa você pode fazer dentro da medicina esportiva. Que legal. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.